Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo, pessoal, essa aula de hoje, vocês vão aprender como que a gente faz teste T-de-Student para médias de populações independentes no R, certo? Esse vídeo é um complemento, né, da aula teórica e da aula de exercícios que foi postada aqui no canal sobre teste T-de-Student, tá? Então, caso vocês não tenham visto, eu realmente recomendo que vejam, tá? E aí vamos fazer os mesmos 3 exemplos da aula de exercícios, nesse exemplo agora, aplicando a dados do R, tá? Então, inicialmente, né, a gente tem, né, quem já viu o vídeo de exercício está familiarizado com o nosso problema aí, né? A gente tem nesse primeiro caso, a gente está querendo comparar a nota, né, de duas redes de ensino, né? A rede 1 e a rede 2, tá? Nomes hipotéticos aqui. E a gente vai verificar isso através de um teste de hipótese unilateral à direita, beleza? Lembrando, pessoal, que se o nosso teste ele é unilateral à direita, eu estou querendo verificar aí se a média 1, no nosso caso a média da rede 1, é maior do que a média da rede 2, né? Afinal, a gente está querendo verificar se esses alunos possuem uma média mais elevada, não é? Então, aqui no R, a gente já vem e, bom, os dados já estão declarados aqui, né? Na verdade, já estão escritos, tá? Basta a gente declarar os dois vetores que a gente vai querer testar, certo? E aqui, como já visto também na aula do teste T para uma média, tá? A função que a gente vai usar é a função t.teste, tá? Que já está presente aí no pacote stats, tá? Que já vem embutida aí no R, assim dizendo, beleza? Nesse caso, os argumentos que a gente vai usar vão ser x e y, tá? Vocês vejam que o y não é obrigatório, né? Porque a gente só declara a gente só precisa inserir esse vetor y caso a gente vai fazer teste para duas médias ou para amostras ou populações independentes ou pareadas, né? No caso, a gente vai fazer teste aqui para populações independentes, médias de populações independentes. Então, a gente vai precisar desses dois vetores, vetor 1 e vetor 2. Vamos precisar especificar a nossa hipótese alternativa, tá? Principalmente se a gente estiver trabalhando com teste unilateral, porque o padrão é o bilateral. Se você estiver num teste bilateral, você não precisa declarar esse argumento, beleza? E basicamente é só. Nível de confiança a gente vai querer que seja de 5%, 95%, né? O alfa de 0,05. E aí a gente deixa tudo dessa forma aí, beleza? Então, olha só, vamos declarar rede 1, rede 2, certo? Deixa eu chamar aqui, ó, são os dois vetores que vão conter os dados que vocês vão trabalhar, tá? Então, aqui, através dessa simples função, né? t.teste, rede 1 vai ser como se fosse ali o vetor x à direita, rede 2 vai ser o vetor y, certo? E aqui, alternative, né? A gente vai ter que especificar qual é a nossa hipótese alternativa. Lá na questão, vocês lembram que a gente está supondo, né, ou querendo verificar, que a média da rede 1 é maior do que a média da rede 2. Então, aqui, ó, nessa sequência aqui, rede 1, rede 2, certo? Então, a gente vem aqui, especifica greater. Tá? Isso aqui é como se fosse o sinal que vai estar entre esses dois valores aqui. Então, rede 1 greater do que a rede 2, certo? Então, no momento que a gente roda isso aqui, tá? Temos o valor da nossa estatística T calculado, tá? Esse valor, para quem viu a aula de exercícios, vai ser muito próximo, tá? Só que lá a gente arredondou. Nosso P-valor aqui, ó, significativo, né? Bem próximo de 0,05, mas menor. Então, a gente rejeita a nossa hipótese nula, como a gente viu, como a gente bem viu lá na nossa aula, tá? E aqui a nossa hipótese alternativa, ó, a média verdadeira entre entre a diferença verdadeira entre médias, né, é maior do que zero. Ou seja, mi1 menos mi2 é maior do que zero. Beleza? Ou seja, mi1 maior que mi2. Tá? Então, é basicamente isso. E tem a média de x, né? Ou seja, a média da rede 1, x é a rede 1, e média de y vai ser a média da rede 2. Beleza? Então, aqui a gente rejeita H0, como a gente viu também na aula de exercícios. Tá joia? Já no segundo exemplo, a gente tem também o mesmo exemplo da aula teórica, tá? Repetido aqui, para a gente verificar como que a gente verifica isso no R. A gente tem um objetivo de otimizar o tempo de consulta a um banco de dados específico de uma empresa, né? Sendo que duas empresas, A e B, disponibilizaram aí os algoritmos para consulta, beleza? Então, o algoritmo A da empresa A foi usado 8 vezes, e aí foi anotado o tempo, né? Tempo que vocês podem observar ao lado da letra A aí, né? O mesmo aconteceu para a empresa B, beleza? E a nossa hipótese, como vocês podem ver aí, a gente vai estabelecer com base nessa afirmação do proprietário da empresa A, que afirma que o seu algoritmo é mais eficiente, tá certo? Ou seja,
se a gente está tentando otimizar esse tempo de consulta, né, significa que a média desse tempo da empresa A é menor do que a média do tempo da empresa B. Beleza? Conforme essas hipóteses que vocês estão vendo à direita. Então, voltando aqui ao R, né, como a gente tinha feito anteriormente, declaramos aqui nossos dois vetores, né, que eu chamei de A e B, vocês podem chamar de qualquer outro valor, tá? Sempre olhando aqui para a direita, para essa função com esses argumentos que a gente vai trabalhar, tá? Sempre recomendo, tá, pessoal, usar o help aí para ajudar vocês em qualquer circunstância, beleza? Caso surja alguma dúvida. Então, olha só, t.teste, A, B, que são os dois vetores que a gente vai declarar aqui, né, ó, A e B, certo? E aqui, a nossa hipótese alternativa. Vamos ter, né, o contrário do que a gente teve anteriormente. Por quê? Porque a gente quer verificar se a média da empresa A é menor do que a da B. Se você declarou A, B, significa que aqui você tem que dizer que é less, beleza? Ou seja, na sua hipótese alternativa, você basicamente o que você está fazendo aqui, né, através desse comando, é verificando na hipótese alternativa que A less, né, menor que B. Esse sinal aqui, como eu falei anteriormente, é o que é para estar entre esses dois valores aqui. Tudo bem? Se fosse traduzindo aí em relação às hipóteses que a gente está trabalhando. Tá? Então, olha só. Para quem viu a aula de exercícios lá, ó, a gente chega a menos 7,62. Tá? Nosso p-valor muito pequeno, né? Significa que a gente teve digamos, uma certeza grande, né, em rejeitar H0. E aqui, na hipótese alternativa, ó, a verdadeira diferença entre as médias é menor do que zero. Ou seja, a média de A menos a média de B é menor do que zero. Beleza? Ou seja, isso significa dizer que a média de A é menor do que a média de B. Joia? E aqui, a média dos dois algoritmos, aqui embaixo. Tá? Média de X, nesse caso, o X é o A e o Y é o B. E por fim, né, trabalhando aqui com o nosso teste bilateral, tá? A gente tinha aí uma amostra composta por 10 pessoas com determinada condição clínica, né, uma doença específica, e 10 sem essa condição clínica. Tá? E aí, a suspeita é que a média da taxa de glicose das pessoas com essa condição clínica é alterada, né, através, né, por conta dessa condição. Então, ou seja, o que quer se verificar aqui é se as pessoas com essa condição possuem uma taxa de glicose diferente das que não têm, beleza? Então, a gente tem essas hipóteses aí. Considerando a média 1, as pessoas com essa doença e sem também, beleza? Então, dados hipotéticos aqui para a gente fazer nosso teste de hipótese. Voltando aqui no R, né, declaramos dois vetores aqui, com e sem, tá certo? O nome você coloca da maneira como você achar melhor, beleza? E vamos novamente aqui, ó, t.teste, nesse caso com e sem. Se você fizer dessa forma aqui, automaticamente ele vai fazer o teste com paired, né, que é pareado igual a false, né, que vai ser o nosso padrão, e alternativa igual a two-sided, né, ou seja, por padrão, não é, ele faz o teste T, se você coloca apenas os dois vetores aqui, ele faz o teste T para amostras independentes e considera o teste bilateral, beleza? Então, no caso do teste bilateral, você só precisa escrever isso aqui, tá? Então, veja que aqui, ó, na hipótese alternativa, true difference in means is not equal to zero, né? Ou seja, not equal, diferente, beleza? Você pode, para confirmar isso, né, chamar alternative igual a true.sided. Fazendo isso, ó, olha aqui para o T calculado, ó, que foi parecido com o que a gente encontrou lá na nossa aula de exercícios. P valor significativo também, ou seja, a gente tem evidências para afirmar que houve uma alteração, certo? E aqui a nossa hipótese alternativa. Confirmando esses valores aí, ó, vamos chamar novamente, exatamente igual, tá? Ou seja, você especifica esse parâmetro aqui alternativo se você tiver um teste bilateral, basicamente se você quiser, porque o padrão é ele fazer automaticamente esse teste bilateral. Joia? Beleza, pessoal. Então, essa foi a aula de hoje, tá? Se você aprendeu alguma coisa, se te ajudou em alguma coisa, curte, compartilha, tá? Se gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal também, que toda semana a gente vai estar trazendo novidades, tá joia? Caso você queira se aprofundar um pouco mais no teste T, tá? Eu vou deixar o vídeo teórico e a aula de exercícios aqui também,
sobre esse método, tá joia? Então por hoje é só, um abraço e até a próxima.